Olá, amados irmãos, irmãs, queremos aqui saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esperamos que esta semana que passou, você tenha experimentado da graça do Senhor, da presença do Senhor, da bondade do Senhor. Então nós estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos a Deus. Pedimos que você esteja agora se concentrando para que você possa, mesmo aí na sua casa, no conforto do seu lar, você prestar ao Senhor um louvor, uma adoração verdadeira, e o nome do Senhor seja glorificado. Esteja orando para que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale ao nosso coração, e que esse domingo Deus possa estar derramando grandes bênçãos sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Nós vamos orar inicialmente, pedindo ao Senhor mais uma vez que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude nesse momento. Então eu vou pedir o Lucas vai fazer esta oração inicial e depois nós vamos louvar ao Senhor através de canções. Senhor, nós mais uma vez queremos te agradecer por mais um culto, Pai, por mais uma vez o Senhor está permitindo que nós façamos esse culto, que nós transmitamos esse culto, que a sua igreja possa receber a tua palavra, mesmo não podendo vir até o templo, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos capacitado, porque o Senhor tem nos dado canções, porque o Senhor tem nos dado palavra e porque não tem faltado nada da parte do Senhor para conosco, Pai. Nós queremos te pedir mais uma vez que no dia de hoje o Senhor também esteja presente aqui e também esteja presente na casa de cada um que estiver assistindo, Pai. Continua aqui conosco, Pai, e conduz esse momento de adoração a Ti. Nós pedimos que o Senhor receba tudo que nós formos fazer aqui diante do Senhor, porque nós fazemos de bom grado e fazemos de coração sincero, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então, amados, louvar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Te adoramos, Senhor, por quem Tu és. Te adoramos pela Tua obra de salvação em nós. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Vives entre os querubins e nas alturas está o seu trono. Seu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, me chamaste a Israel, o povo que escolheste para chegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. Vem mover-te com poder neste lugar. Fique à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adora.
fizeste aqui tua tenda, chamaste a Israel, o povo que escolheste para chegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. Vem mover-te com poder neste lugar. Fique à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amo, Deus, que te amo, Deus. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em nós, no meio de nós. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aí com você. Amém? Deus está aí, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença entre nós. Mesmo que estejamos distantes um do outro, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está em nós, Pai, e nós somos muito gratos por isso. Recebe, ó Deus, a nossa adoração em forma de cânticos no Teu altar, no Teu trono, e fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos, bom louvarmos ao Senhor. A primeira canção, nós falamos que nós viemos aqui para adorar a Deus. Na verdade, a nossa vida é para o louvor da glória do Senhor. Mas sim, nós viemos aqui para adorá-lo. E você está aí também para adorá-lo. Aquele que é digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda glória, de toda honra. E esta última canção dizendo que Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está aí, Deus está em nós. O nosso Deus está presente. O profeta Isaías já disse que o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele está presente em nossas vidas. Eu ali ouvindo esta canção, essa última, eu acho que a gente vai ter que mudar a letra dessa música. Porque a gente diz, né? Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A gente fala também, mas o quê? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Na verdade, a presença de Deus conosco é mais certa do que todas essas outras coisas, né? Porque o amanhã pode não vir. Eu posso falar e você não me ouvir. Mas o Senhor está aqui, está aí. Então a gente pode cantar agora esta canção, mais certo. O que você acha? Mais certo do que o ar que eu respiro, mais certo do que o amanhã que se levanta, mais certo do que eu falo e você pode me ouvir. Porque a presença do Senhor, ela é certa. Mas o amanhã nós não sabemos. Vamos, irmãos, orar mais uma vez para meditarmos então na palavra do Senhor. Ó Deus e Pai, como é bom saber que a Tua presença, ela é pessoal. Tua presença, ela é real. O Senhor está aqui, o Senhor está em mim, o Senhor está em nós que estamos aqui, o Senhor está lá, na casa dos nossos irmãos, na casa daquele e daquela que
estão ouvindo esta palavra, participando deste culto. A presença do Senhor é real nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós não podemos nem imaginar se a Tua presença não estivesse conosco. Nós não podemos imaginar. O mundo, Senhor, mesmo não Te conhecendo, e por não Te conhecer também não pode imaginar esse mundo, mesmo eles não sabendo, se a presença do Senhor não estivesse aqui. Porque o Senhor está aqui, o Senhor está nesse mundo, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está entre as nações, porque Tu és o soberano de todas as coisas. E nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Rogamos agora que o Senhor fale conosco, porque nós ansiamos, nós precisamos, nós necessitamos do alimento da Tua palavra. Tua palavra, ela nos alimenta, Senhor, espiritualmente. Tua palavra, ela nos dá força para suportar as lutas e as provações. A Tua palavra, Senhor, nos dá ânimo para continuar em meio a esse mundo mau. A Tua palavra nos dá esperança da vida eterna. A Tua palavra nos dá esperança de estarmos com o Senhor. Por isso, portanto, Pai, eu Te peço, fale conosco agora através da Tua palavra. Usa a minha vida, Pai. Eu que sou pó e cinza, careço do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos, eu tive pensando durante esta semana sobre esta realidade da presença de Deus. Da presença de Deus, aonde está a presença de Deus? Porque num momento como esse que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, muitas vozes se levantam para perguntar: aonde está Deus? Aonde Deus está no meio de toda essa calamidade, de toda essa mortandade, de toda essa situação que o mundo está enfrentando hoje? Muitas pessoas se levantam, algumas pessoas que não creem em Deus, não creem no Evangelho, se dizem ateus ou ateias, e então usam desses momentos em que a humanidade passa por situações difíceis, para fazer essa pergunta: onde está Deus? Se Deus existe, é uma questão que eles levantam. Se Deus existe, esse Deus não é bom. Porque se Ele existe, Ele não poderia permitir que todas essas coisas aconteçam ou venham a acontecer no meio de nós. Mas eles ainda dizem, se Deus existe, Ele não é bom e Ele também não pode fazer muita coisa, Ele não é todo poderoso, porque se Ele existe e Ele é bom, mas as calamidades continuam acontecendo, Ele não é todo poderoso, Ele não tem poder para intervir nas situações que nos acometem. Eu não sei você, mas eu já orei muitas vezes no meu quarto, ajoelhado na minha cama, em momentos de aflição. Eu perguntei para Deus já muitas vezes: Deus, aonde o Senhor está? Talvez você já tenha feito esta pergunta, você sendo um servo do Senhor. Eu estou dizendo aqui
abrindo meu coração, que eu já fiz essa pergunta: Senhor, aonde o Senhor está? É lógico que a minha pergunta não estava afirmando a inexistência de Deus, porque eu creio que Deus existe, e eu creio que também Ele é todo-poderoso, eu creio também que Ele é bom. A minha pergunta estava baseada no meu sofrimento e por que Deus não agia a meu favor, sendo Ele bom, poderoso. Por que Ele não agia em meu favor? Por que Ele não me tirava daquela situação difícil que eu me encontrava? E muitas vezes nós, então, nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida, nós fazemos essa pergunta. E os homens aí fora, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, eles constantemente eles fazem essa pergunta: onde há Deus? Onde está Deus? E o interessante é que, não sei se você já percebeu, mas essas questões, elas só surgem em momentos difíceis. Em momentos de pandemia como essa, em momentos de tragédia, por exemplo, como aconteceu lá em Brumadinho, muitas pessoas perguntaram onde estava Deus naquele momento, que deixou com que tantas pessoas morressem. Acontece quando crianças são mortas de maneira absurda, tragédias com crianças, tragédias com idosos, tragédias com pessoas de diferentes idades, quando um prédio cai, quando um avião cai e muitas pessoas morrem. A gente então pergunta: onde está Deus? A gente só pergunta onde está Deus quando coisas ruins acontecem. E conosco é a mesma coisa, não somente de uma forma coletiva. A humanidade pergunta onde está Deus quando os momentos desses acontecem. Mas, como eu disse, a minha experiência, mesmo em momentos pessoais, nós muitas vezes questionamos Deus: onde o Senhor está? Por que o Senhor não age? O Senhor me abandonou? E a Bíblia está cheia de relatos. Se você for ler os Salmos, os salmistas em muitas ocasiões, em muitos salmos, os salmistas perguntaram: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que o Senhor não ouve a minha voz? Senhor, por que o Senhor não ouve o meu clamor? Então isso é coisa da natureza humana. Não somente os ateus, não somente os descrentes, mas toda a humanidade, em algum momento, ela faz essa pergunta, e cada um de nós, em algum momento, nós fazemos essa pergunta para Deus, mesmo crendo nele, mesmo crendo na sua bondade, mesmo crendo no seu poder, mesmo crendo no seu amor. Mas às vezes a luta é tão intensa que você faz essa pergunta para Deus, tentando levar Deus a ter compaixão de mim e de você. Nós fazemos essa pergunta para Deus em muitos momentos: onde o Senhor está, Senhor? Onde o Senhor está? Eu me lembro de ouvir alguém dizer, não me lembro quem, mas citando um pregador muito famoso, americano, chamado Billy Graham, um homem que foi usado por Deus muito no século XX, ainda no início do século XXI. Ele morreu há poucos anos atrás, ele morreu com 99 anos. Ele, como um pastor americano, ele era reconhecido por toda a América do Norte como alguém de Deus. Até mesmo os presidentes se aconselhavam com ele. Tamanha era a influência desse homem, não somente no meio evangélico, no meio cristão, mas também no meio político, principalmente ali nos Estados Unidos. Ele veio ao Brasil pregar uma vez, pregou no Maracanã, mas dizem que perguntaram a ele, quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro,
quando aquelas duas torres gêmeas foram alvo daqueles dois aviões e muitas pessoas morreram, as duas torres vieram abaixo, pessoas que estavam trabalhando ali, milhares de pessoas que estavam trabalhando ali morreram, e quando os bombeiros chegaram e foram começar a socorrer aquelas pessoas que estavam descendo pelas escadas, que estavam se jogando, muitas se jogaram, quem viveu isso lembra. Então perguntaram para Billy Graham, onde estava Deus nesse momento? E ele então responde, Deus estava nos bombeiros que foram socorrer aquelas pessoas. E eu quero dirigir a minha palavra, irmãos e irmãs, nesse sentido, porque nós só fazemos essa pergunta, como eu disse, quando as coisas estão ruins. Nós não perguntamos onde está Deus quando nasce uma criança. Nós não perguntamos onde está Deus quando fazemos aniversário e Deus nos deu mais um ano de vida. Nós não perguntamos onde está Deus quando algo bom acontece. Nós não perguntamos onde está Deus quando nós estamos doentes e somos curados. Nós só perguntamos aonde Deus está nos momentos de dificuldade. E muitas vezes nós achamos sim que Deus está ausente, que Deus foi um Deus que criou todas as coisas, mas deixou o mundo à sua própria sorte. Mas a Bíblia não nos mostra isso, a Bíblia não nos fala disso. A Bíblia fala que Deus é um Deus presente, como esta canção que nós cantamos. Deus está presente desde o Éden e continua presente na terra e continuará presente até a consumação dos séculos. Deus está presente, irmãos. Mas quando nós olhamos para essa situação, nós achamos que Deus não está presente. Porque nós não entendemos, nós não compreendemos, e muitas vezes nós não cremos, na verdade, de coração, que realmente Deus existe. Paulo vai falar aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando o mundo com Ele. Ou seja, Deus se fez presente na pessoa bendita de Jesus, e o apóstolo Paulo vai afirmar isso, que Deus estava em Cristo, e Deus está em Cristo, manifestando a sua presença no meio dos homens, manifestando o seu poder no meio dos homens, mesmo quando nós não percebemos, porque na maioria das vezes nós só percebemos Deus, ou melhor, nós só questionamos a presença de Deus nesses momentos de dificuldades ou nesses momentos de lutas que nós enfrentamos. Então eu quero perguntar para você hoje, onde está Deus hoje? Aonde Deus está hoje? No meio desta pandemia, no meio desse caos que nós estamos vivendo, no meio desse luto intenso que o planeta está vivendo, desse sofrimento intenso que muitas pessoas estão passando, pessoas que ficam internadas durante meses e vêm a falecer, pessoas que passam por momentos de dificuldade. Onde Deus está quando o câncer acomete o nosso corpo? Onde Deus está, irmãos, nessa pandemia? E eu, antes de vir para cá pregar, nessa semana, conversando lá na minha casa com a minha família, eu falei isso com eles e falei, Deus está nos médicos. Onde Deus está hoje? Deus está nos médicos, irmãos. Deus está nos enfermeiros. Deus está em todos os profissionais que trabalham nos hospitais, os vigilantes, os maqueiros,
os técnicos de enfermagem, nos motoristas de ambulância. Deus está no meio daquelas pessoas que trabalham com a saúde. Deus está dando força a essas pessoas. Deus está usando essas pessoas. Deus tem enchido o coração dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais da saúde de amor. Eles estão trabalhando como nunca antes, mas nós vemos relatos de médicos dizendo que estão trabalhando com amor, estão fazendo de tudo para salvar vidas. Deus está no meio dos médicos, Deus está no meio dos hospitais, Deus está em cada hospital, tratando dessas pessoas. Deus está presente. Deus está presente, irmãos, em você, quando você se sensibiliza e sabendo de alguém que está passando por alguma necessidade, está passando por alguma dificuldade, ou por alguém que esteja doente, você então é capaz de estender a sua mão, você é capaz de abençoar aquela pessoa. Deus está em você, Deus está em mim, quando eu sou capaz de olhar para o sofrimento que está acontecendo nesse mundo e orar, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus compaixão. Deus está no meio de nós, manifestando a sua graça, manifestando o seu poder. Deus está nas UPAs, Deus está nos corredores dos hospitais, com aqueles que ainda não conseguiram uma vaga, não somente na enfermaria, mas também na UTI. Deus está ali, Deus está vendo tudo. Deus não deixou o mundo ao seu próprio prazer, a seu próprio responsabilidade. Deus está aqui, Deus está agindo no mundo. O que acontece de ruim no planeta, irmãos, é nossa culpa, é culpa do ser humano, é culpa da ganância humana, é culpa da desigualdade social, é culpa de perversidade. Mas Deus, amados irmãos, Deus está presente. E eu penso que Deus está presente, Deus está ouvindo o clamor dessas pessoas. Eu queria ler um texto com você, que está lá no Gênesis, que veio à minha memória, quando estava pensando no que falar, no que pregar. Eu me lembrei do texto de Gênesis capítulo 4, quando fala de Caim e Abel. Você conhece a história de Caim e Abel, dois irmãos, filhos de Adão e Eva. E Caim, então, por inveja, por sentimentos ruins que entraram no seu coração, ele foi e matou o seu irmão Abel, o chamou para o campo, fez ali alguma coisa que levasse Abel então a confiar nele, e levou Abel ao campo, e a Bíblia vai dizer que ali ele matou Abel, ali ele derramou o sangue de Abel. E Deus então, irmão, se apresenta no versículo 9 de Gênesis 4, e Deus então chega para Caim e fala assim: onde está Abel, seu irmão? Deus pergunta para Caim: aonde está o seu irmão? É lógico que Deus já sabia de tudo que estava acontecendo, de tudo que tinha acontecido, mas ele faz essa pergunta para Caim, e Caim então responde: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Na sua Bíblia talvez diga: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Aí o Senhor responde para Caim: o que foi que você fez? Então Deus fala: a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Essa é uma expressão, irmãos, que parece uma expressão
que não faz muito sentido, ou uma situação, ou uma palavra que não tem muita coisa para se interpretar aqui, mas Deus está falando que o sangue de Abel estava clamando a Ele no céu. O sangue de Abel clama a mim. O que você fez? E eu então comecei a pensar, queridos, a gente às vezes vê situações como esta, que nós acabamos de ler, a gente vê injustiças acontecendo nesse mundo, a gente vê pessoas morrendo injustamente, a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê crianças morrendo, a gente vê famílias sofrendo, e a gente então pode perguntar: onde está Deus? A gente pode achar que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo, que Deus está com seus olhos fechados para tudo que acontece no mundo. Não, irmãos. O sangue que Caim derramou do seu irmão, lá no meio da floresta, escondido, Deus fala para ele: o sangue do teu irmão está clamando a mim. E eu penso, irmãos e irmãs, e amigos, que todas as calamidades que acontecem nesse mundo, todas as maldades que acontecem nesse mundo, toda a tragédia que acontece nesse mundo, por causa da ganância humana, por causa da ambição humana, por causa do desleixo do homem com o planeta. Nunca houve tanto desmatamento no Brasil, na Amazônia, como está havendo agora. Os homens não estão pensando nas gerações futuras, eles querem destruir o planeta de todas as formas. E Deus fala que o sangue do seu irmão está clamando a mim. Isso me leva a pensar, irmãos, e a meditar com você, que cada sangue que é derramado nesta terra, desde o sangue de Abel, o inocente Abel, que clamou a Deus, todo o sangue que cai nesta terra, clama a Deus. O sangue dos inocentes, o sangue daquelas pessoas que estão chorando, não somente sangue clama a Deus, mas as lágrimas clamam a Deus. Você imagina quantas pessoas nesta hora estão chorando, porque cada dia que passa, a notícia é 1.000 e poucos mortos a mais, 40 mil pessoas a mais infectadas. E aonde está Deus? Deus está no choro da mãe, Deus está no choro do pai, Deus está no choro do filho, Deus está no choro da filha, Deus está naquele momento consolando as pessoas. As mortes clamam a Deus por causa da deficiência do Estado, por causa da ineficiência do Estado, por causa da maldade dos governantes. Nada vai ficar, irmãos, sem justiça, porque Deus, o sangue das pessoas, a morte das pessoas, as lágrimas que são derramadas todos os dias, clamam a Deus, estão clamando diante do Senhor. Não foi Deus quem trouxe essa epidemia, isso foi produzido pelo homem, pela ganância humana, pela maldade humana, e muitas outras virão ainda se o Senhor não trouxer fim a este mundo por agora. Se a consumação dos séculos não acontecer agora, os especialistas vão dizer que o coronavírus é uma parte mínima daquilo que ainda está por vir. Mas Deus está nas igrejas que estão socorrendo as pessoas. Deus está nas ONGs que estão socorrendo pessoas. Deus está naquelas empresas que estão doando dinheiro, doando equipamentos, doando recursos para os hospitais, para pessoas. Deus nunca está tão presente quanto nesses momentos
de luta, de tribulação que eu e você passamos e que a humanidade passa. Porque toda essa coisa que acontece, que tem derramamento de sangue, que tem tristeza, que tem angústia, que tem agonia, essas coisas sobem até a presença do Senhor. O Senhor está atento, o Senhor está ouvindo, o Senhor está presente. Ele se fez presente na pessoa bendita de Jesus, como eu falei. Jesus, Deus estava presente naquela cruz de horrores, aquela cruz de dor, aquela cruz injusta. Deus estava ali reconciliando o mundo consigo. Quando Jesus entrega a sua vida, quando Jesus passa por aquele momento tão difícil, por aquele sofrimento intenso, e tem uma hora que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Quando Jesus fala isso, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava carregando sobre si o pecado de todos nós. Deus não virou de costa para o seu filho, mas Deus virou de costa para o pecado que estava sobre ele, o pecado de todos nós, o pecado de cada ser humano que nasceu ou ainda vai nascer. O sangue de Jesus tem poder para salvar, para libertar, para curar. E a igreja hoje, queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele está na igreja. Hoje Deus está na igreja. E quando eu falo igreja, queridos, eu não falo neste templo, eu não falo de denominações, eu falo da igreja viva do Senhor Jesus, de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque a igreja, ela está na terra ainda, e através desta igreja, da igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, esta igreja que foi resgatada, esta igreja que foi ungida, ela recebeu a autoridade de Jesus para ser a voz de Deus nesta terra, através do Espírito Santo que habita nesta igreja. Deus está na terra hoje, Deus está presente hoje através da igreja viva, não da igreja organização, não da igreja que tem endereço, não da igreja que tem CNPJ, não, porque em muitas dessas igrejas Deus não está presente, mas Deus está presente com a sua igreja, a igreja que Ele conhece, a igreja que Ele já lavou, a igreja que Ele já libertou. É o trigo que ainda está no meio do joio, só Deus sabe quem é o trigo. Deus está no meio da igreja dEle, e se você faz parte desta igreja, da igreja de Jesus, da igreja que está no mundo para falar do Evangelho, se você faz parte desta igreja que está no mundo para mostrar onde está Deus, quando as pessoas perguntarem para você onde está Deus, você fala: Deus está em mim, Deus também está em ti, porque Deus está em nós, irmãos, e Ele ungiu a sua igreja, e nós cantamos aqui o cântico de Isaías 61, que é uma profecia de Isaías acerca do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas, que Isaías estava profetizando acerca dele. Mas Isaías 61, Isaías 700 anos antes, ele profetizou sobre a vinda do Filho de Deus, que se cumpriu quando o Senhor Jesus veio a esta terra.
e ainda vai se cumprir quando Ele voltar a esta terra para levar a sua igreja. Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías está falando acerca do Senhor Jesus que viria. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre o Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiados, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta é a figura de Jesus, e lá em Lucas, Jesus entra na sinagoga e dão a ele o livro dos profetas, e ele abre no profeta Isaías, e ele então lê esse texto e fala: hoje se cumpriu esta palavra, porque o que o profeta falou há 700 anos atrás era a meu respeito. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a libertar os cativos, a dar liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Foi isso que Jesus fez. Que coisa interessante que aqui não fala das pessoas que são as pessoas mais abastadas financeiramente, fala das pessoas que estão necessitadas, fala de pobres, fala de quebrantados de coração, fala de cativos, fala de algemados, e o Senhor Jesus veio para estes, e Jesus está nestes, e a igreja que também tem Jesus. Hoje a missão da igreja é mostrar Deus a essas pessoas, porque hoje eu é que sou ungido, é você que é ungida, é ungido para pregar boas novas aos pobres, para mostrar Deus aos pobres, para pregar libertação aos cativos. Está sobre nós essa responsabilidade de anunciar o ano aceitável do Senhor, de anunciar que há uma salvação, que há um jeito, que há uma porta de escape, e essa porta é Jesus. Queridos irmãos, esta unção que o profeta fala aqui, que Jesus fala lá em Lucas, que estava sobre ele, essa unção agora está sobre nós. Está sobre a igreja verdadeira de Jesus. E a igreja então deve mostrar onde está Deus. E Deus está, irmão, Deus não está nos palácios. Deus não está no meio das festas. Deus não está no meio dos poderosos. Deus está no meio dos oprimidos, dos cansados, dos cativos, dos algemados, dos tristes. Por isso que lá em Gênesis diz que o sangue clamava, o choro dessas pessoas clama a Deus, a angústia dessas pessoas clamam a Deus, as angústias clamam a Deus, as lágrimas dessas pessoas clamam a Deus, e nós temos sim que mostrar que o ano aceitável do Senhor chegou há 2000 anos atrás, e ele permanece hoje ainda. Esse ano aceitável permanece hoje ainda. A porta do céu continua aberta, a porta da libertação continua aberta. Deus pode quebrar as prisões, porque Deus está com o oprimido, com o abatido. Davi vai falar no Salmo 51, que ele está com o quebrantado, com o abatido de espírito.
Deus não está com os altivos, Deus não está com aqueles que acham que são, que podem e fazem o que querem, e muitas vezes falam em nome de Deus, usam o nome de Deus, mas Deus não está com eles, porque eles estão usando o nome de Deus em vão, estão pecando contra Deus. Mas eu e você não. Se você é a igreja do Senhor Jesus, você faz parte deste povo que está na terra para mostrar que há Deus sim, que Deus está presente sim, que Deus está presente na bondade humana, porque ainda há bondade humana, porque Deus ainda está nesta terra, através da sua igreja. E Jesus falou, e com esse texto eu encerro, lá em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus aqui falando no capítulo 25, contando algumas parábolas. No capítulo 24 ele fala sobre o final dos tempos, e aqui no versículo 31, a partir do versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, ele vai dizer assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vai haver um dia em que o Senhor vai voltar, vai ser o dia de acerto de contas, vai ser o dia em que os poderosos irão clamar por misericórdia, mas não haverá mais tempo de misericórdia. O dia em que os opressores que oprimiram o povo clamarão a Deus, mas não vai haver mais tempo para eles. O Senhor vai assentar no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas na sua presença. É o dia do acerto de contas, todas as nações estarão diante do Senhor, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Ele vai fazer a divisão, ele vai fazer a separação então entre o joio e o trigo. E então ele continua dizendo, o Senhor Jesus continua dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Há um reino que foi preparado para vocês, antes mesmo de vocês existirem. Ele está preparado para vocês, e vocês venham, porque esse reino é de vocês. E ele continua: porque tive fome, Jesus falando, eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, eu não tinha pousada, mas vocês me hospedaram. Eu estava nu, eu estava sem condição alguma, mas vocês me vestiram. Eu estava doente, eu estava enfermo, e vocês foram me visitar, vocês foram me ver. Eu estava preso, e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão, os justos: quando foi que te vimos, ó Senhor, com fome, e lhe demos de comer, ou com sede, e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, ou preso, e fomos visitá-lo? O rei, o Senhor, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Olha que coisa tremenda, irmãos. A salvação passa por esse momento. A salvação é obra de Deus, a salvação é pela graça, é pela fé.
Mas Jesus está dizendo aqui que a salvação também passa pelas boas obras, não que nós somos salvos pelas boas obras, porque nós não somos, não há mérito em nós, mas nós fomos salvos para as boas obras. Ele está dizendo que Ele estava, que Ele está. Nós começamos falando onde Deus está, e aqui Jesus está falando, olha, eu estou com aquele que tem fome. Quantos passam fome nesse mundo, irmãos? Quantos não têm uma refeição por dia para fazer? E outros têm banquetes, e outros gastam milhares de reais, ou dólares, ou euros, em um almoço, em um jantar, em uma churrascaria. E Jesus está falando, olha, eu estou com aqueles que têm fome. Ele diz ainda, eu sou com aqueles que têm sede. Eu sou com os forasteiros, com aqueles que não têm onde morar, com aqueles que estão pelas ruas. Você já pensou nisso, nos moradores de rua? Você já imaginou que Deus está com eles? Com os forasteiros? Ele diz que Ele está com os forasteiros. Ele diz ainda, eu estou com os presos. Ah, queridos, isso é chocante para nós. Você imaginava que Deus estava nas prisões, nos presídios? Deus está lá, com aqueles homens maus que fizeram coisas ruins, mas Deus está lá salvando, Deus está lá fazendo com que eles se arrependam. E muitas vezes nós tratamos essas pessoas de maneira totalmente o contrário do que Jesus tratou e do que Deus trata. Com os presos, Ele está com os presos, Ele está com os que têm fome, Ele está com os que têm sede, com os forasteiros, Ele está com os enfermos. Queridos, Deus está com esse tipo de gente, com todas essas situações, em todas essas situações Deus está presente. E nós como igreja, irmãos e irmãs, que temos o Senhor conosco, nós precisamos, como ungidos que fomos, como o Senhor foi ungido, o Senhor Jesus foi ungido, nós temos que pregar aos pobres, pregar libertação aos que estão cativos, a olhar para essas pessoas que ninguém olham e saber que o sofrimento dessas pessoas estão clamando a Deus, como o sangue de Abel clamou ao Senhor um dia. Há sangue diariamente sendo derramado nesta terra, e esses sangues não ficarão impunes. Esses sangues têm subido, a voz, o clamor desses sangues tem subido ao altar do Senhor. Ao altar do Senhor. Então pense nisso. Onde Deus está? Deus está onde nós menos esperamos. Que nós achamos que Deus está nos palácios, Deus está com os poderosos desta terra, mas não, irmãos. Deus está com o humilde, com o abatido de espírito. Deus está com a igreja dele, e você é a igreja dele, eu sou a igreja dele. Nós devemos demonstrar que o Senhor ainda continua aqui nesta terra, que o Espírito do Senhor continua sobre nós, e nós continuamos a pregar a todos os pobres, a libertar os cativos, a abençoar os oprimidos. E nós vamos então encerrar esta palavra e este culto cantando uma canção baseada então em Isaías 61. Possivelmente você conhece esta canção, uma canção já antiga, que muitas vezes não cantamos mais. Temos cantado muita bobagem na igreja, mas coisa boa nós temos deixado de lado, mas nós temos tentado fazer aqui na nossa igreja, com que cantemos coisas boas, coisas verdadeiras, coisas que são baseadas na palavra do Senhor. Vamos cantar então o Espírito do Senhor.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Canta conosco. E forças para caminhar. O Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Tá difícil a luta. Deus com a gente exalando O Senhor está contigo. Você que está me ouvindo nesta hora, Deus está contigo. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalho de justiça. Vamos cantar novamente o Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua casa. Que o Espírito do Senhor esteja agora no hospital onde você está, na sua enfermidade, na sua dor. Receba o Espírito do Senhor. Receba a unção do Senhor sobre a sua vida. Eu oro pelo milagre do Senhor sobre você. Cante forte. Forças para caminhar. Aleluia. Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre morada no seu coração. Que a palavra do Senhor encontre eco na sua alma. Você que ainda não conhece esse Deus amoroso, bondoso, presente, clame a Ele, para Ele se revelar a você. E você, igreja do Senhor Jesus, você foi ungida pelo Espírito Santo, para pregar boas novas aos pobres, porque é ali que Deus está, é com esses que Deus está. Abramos os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Jesus está enxergando, a vermos aquilo que Jesus está vendo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que
Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus encha você do Espírito Santo, que Deus te dê força para caminhar, que o Espírito Santo te dê força para caminhar, que o Espírito Santo te dê ânimo para continuar, porque você foi ungido ou ungida pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja nesse momento, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, se assim Deus permitir. Amém.